Agora tem uma outra informação que eu gostaria de destacar. O governo do presidente Lula afirmou que não foi notificado oficialmente pelos Estados Unidos sobre a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. A gestão norte-americana justificou essa medida ao afirmar que essas duas facções estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que a atuação dos grupos se estende para além do território brasileiro. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores também enviou um documento à Câmara em que cita por 2 vezes o risco de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Vamos chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota está ao vivo com a gente, vai trazer suas análises, suas impressões. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O Brasil não foi notificado sobre a classificação dos Estados Unidos às suas facções criminosas. Lhe pergunto, faz alguma diferença? Eu queria saber qual é o sentido dessa reclamação, porque até onde nós sabemos, as facções criminosas não fazem parte do governo brasileiro, né? Pelo menos ainda não. Boa noite a você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa posição do governo brasileiro, oficial ou extraoficial, não faz o menor sentido. Ela é uma coleção de besteiras ditas sem nenhum pudor. A gente só precisa lembrar aqui a declaração do governo brasileiro de que dos nossos criminosos, quem cuida somos nós, né? Eu não tenho nenhum criminoso. Essa expressão não se aplica a mim. Eu não tenho nenhum problema se os Estados Unidos resolverem agir contra as facções do narcotráfico brasileiras. Eu acho que a maioria dos brasileiros também não tem. Deixa eu chamar agora o Bruno Musa, também está com a gente. O Musa está com a gente aqui no estúdio, inclusive, em São Paulo. Musa, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. Quais aspectos da nomenclatura utilizada pelos Estados Unidos, a retórica adotada por muitos integrantes do governo, mas essa quase reclamação, não fomos notificados ainda sobre essa classificação dos Estados Unidos. Quais avaliações nós precisamos considerar, hein, Musa? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota. Então, desculpa, preciso interromper. O Musa não está com o microfone, então eu vou passar para um outro comentarista. Daqui a pouco o Musa, então, faz as análises dele a respeito desse tema. Deixa eu passar para o Gesualdo Almeida. O Gesualdo está aqui com a gente. Gesualdo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Gesualdo já participou comigo de outros programas, outros telejornais e agora com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia nós precisamos considerar em relação à classificação norte-americana, mas principalmente sobre essa justificativa / reclamação do governo do Brasil? Bem-vindo, Gesualdo. Obrigado, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência, boa noite a toda a bancada. Diferente seria se os Estados Unidos tivessem comentado conosco alguma coisa, comunicado o governo brasileiro, né? Não se exige, é uma questão interna, uma questão do próprio governo americano que está preocupado com a segurança própria, segurança interna. E nessa questão de diplomacia não se exigiria coisas diferentes dos Estados Unidos. Percebam, quando se declara que um grupo, uma facção, aos olhos dos Estados Unidos é um grupo terrorista ou narcoterrorista, significa dizer que, inclusive, internamente, isso sai do controle do DEA e passa a ser controle do FBI e até da própria CIA. Ora, ganha um status diferenciado do combate à criminalidade nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, de fato, não estão preocupados se o Brasil gostou ou não, se o Brasil recebeu as informações ou não. É uma preocupação interna, de segurança interna, goste o Brasil ou não. E o que nos leva a dizer também, se os Estados Unidos tiverem que atuar em territórios para além do território americano, o farão, como fizeram na Venezuela, e sob esse argumento, de que a América está em primeiro lugar. Pois é, agora sim o Bruno Musa aqui com a gente. O Musa está no estúdio em São Paulo. Musa, seja sempre bem-vindo. Ótima noite, excelente semana. O que é preciso considerar a partir dessa manifestação dos representantes do governo brasileiro? Inclusive, há uma outra declaração em que o Itamaraty menciona a possibilidade ou o risco de os Estados Unidos utilizarem força militar em ações contra essas facções ou esses grupos terroristas. Bem-vindo, Musa.
Muito boa noite, Caniato. Agora sim, a todos que nos escutam, uma ótima noite e a todos os meus colegas de bancada. Veja. Desculpa, Musa, infelizmente estamos com um problema no microfone do Bruno Musa, eles até chegaram a trocar o equipamento, então daqui a pouco a gente chama o Musa para que todos possam compreender o que ele analisa e o que ele fala aqui com a gente. Eu vou voltar então com o Roberto Mota, para o Mota tratar justamente desse aspecto que nós estamos tratando sobre a possibilidade, o risco dos Estados Unidos utilizarem força militar contra essas facções, porque do jeito que muitos colocam, Mota, dá a impressão para o grande público que os Estados Unidos utilizariam todas as suas forças militares, viriam aqui, invadiriam o território brasileiro para prender os chefes das facções criminosas / terroristas. Qual é o risco disso acontecer? Vamos imaginar esse cenário. Vamos imaginar os fuzileiros navais americanos desembarcando aqui no Brasil, entrando nos territórios dominados pelas facções, capturando os chefões, levando esses chefões embora daqui e as comunidades livres da tirania do narcotráfico. Já imaginou as pessoas podendo ir para qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter medo de serem mortas? Já imaginou, você que mora em São Paulo ou aqui no Rio de Janeiro, a gente perder esse medo de virar na rua errada e parar numa barreira do narcotráfico? Eu fico pensando que tipo de pessoa olha para esse cenário como uma coisa ruim e diz: não, isso atenta contra a nossa soberania. Eu quero que as coisas continuem como estão. Deixa o narcotráfico trabalhar em paz, porque isso significa soberania nacional. É uma conversa meio doida, né? Agora, depois de imaginar esse cenário, a gente precisa dizer que a possibilidade do governo americano fazer uma ação militar no Brasil é zero. É lógico que o governo do PT tem dificuldade de entender isso, porque há várias pessoas no Estado brasileiro que se imaginam na posição em que Nicolás Maduro estava. Ninguém quer ver um helicóptero americano vindo buscar a pessoa para levar lá para os Estados Unidos para responder diante de uma justiça de verdade pelo que ela fez. Gesualdo também vai trazer a sua análise sobre esse aspecto da notícia. O risco que o Itamaraty, que é o departamento responsável pela diplomacia, em vislumbrar uma operação norte-americana, o uso da força militar norte-americana, a maior potência militar do mundo, para atuar contra os grupos criminosos / terroristas aqui do Brasil, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Você, Gesualdo, muitos falam que seria uma tese fantasiosa, muitos veem isso como uma possibilidade muito distante. Daqui a pouco, então, o Gesualdo vai trazer as informações a respeito disso. Deixa eu trazer um outro comentarista, só a produção vai me confirmar exatamente quem é que está disponível, porque muitos fazem essa leitura. Bom, os Estados Unidos poderiam, se quisessem, realizar uma operação em território nacional, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, a captura de Nicolás Maduro. E isso foi resolvido em questão de horas, né? Muitos até ficaram surpresos, parecia um roteiro de filme norte-americano, né? Aquelas operações militares em que eles vão com o seu aparato, com os seus aviões, helicópteros e conseguem fazer o resgate de alguém que tenha sido raptado ou então a eliminação de alguma liderança, né? Quantas vezes não vimos isso em filmes norte-americanos? Só que a informação que muitos têm é que isso não seria utilizado no Brasil. Essa classificação está muito distante de ser utilizada dessa forma, né? De empregar força militar para capturar ou eliminar ou neutralizar os chefes das facções criminosas do Brasil. O entendimento é que isso aconteceria por conta de eventuais sanções, principalmente no que tange bens e propriedades dessas organizações em território norte-americano. Bem, daqui a pouco, então, a gente vai acionar o Gesualdo Almeida, o Bruno Musa. Deixa eu só voltar com o Roberto Mota. Mota, isso deve, naturalmente, turbinar
e anabolizar os discursos eleitorais, né? Cada um promovendo algum ajuste na sua retórica para que essa história se encaixe ao seu discurso eleitoral. É preciso tomar cuidado também com o que muitos falam por aí, né? Claro, mas o governo brasileiro continua achando que investir na ingenuidade das pessoas dá bons rendimentos. É lógico que o governo do PT, é lógico que o Itamaraty entendem muito bem o que é a política norte-americana. O governo americano é aliado da nação brasileira há muito tempo. Tem uma história que pouca gente conhece. Em 1787, um estudante de medicina brasileiro que estava na Europa pediu uma reunião com Thomas Jefferson, que era, na época, o embaixador americano na França. Isso aconteceu 2 anos antes da Revolução Francesa. E esse estudante de medicina brasileiro, ele pediu a Jefferson que ajudasse os rebeldes da Inconfidência Mineira. Então, desde aquela época, os Estados Unidos são um aliado do Brasil. Basta lembrar aqui o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? O governo de Getúlio Vargas tinha uma simpatiazinha pela Itália fascista e pela Alemanha nazista. Precisou um empurrãozinho do governo americano para que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados, do lado certo. E olha, para quem não sabe disso, o governo americano montou bases militares no território brasileiro. Havia uma grande base que ficou famosa em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal ficou conhecida como Trampolim da Vitória, porque os aviões pousavam ali na base e depois faziam a travessia do Oceano Atlântico para entrar na guerra na Europa. O curioso dessa história é que Getúlio Vargas, que deu autorização para o governo americano montar essas bases em território brasileiro, Getúlio Vargas é um queridinho da esquerda brasileira. Pois é, deixa eu chamar agora sim o Bruno Musa. A gente conseguiu só ajustar o áudio dele, tá tudo ok agora. Musa, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Agora sim quero pedir a análise e as ponderações do Bruno Musa a respeito dessas muitas acusações, principalmente de integrantes do governo federal, de que haveria o risco dos Estados Unidos utilizarem força militar contra as facções criminosas do Brasil. Você, Musa, é preciso separar as coisas? Como avalia a decisão tomada pelos Estados Unidos, mas também a retórica que vem sido adotada por aqui? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato, Mota, todos os nossos colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência. Bom, agora sim, vamos lá. Eu acho que a retórica é o mais importante a ser mencionado aqui. Sobre a definição das facções terroristas como terroristas, já não é nenhum tipo de novidade. Já falamos aqui várias vezes sobre o nosso posicionamento a respeito disso. Mota colocou muito bem, grande parte do território, não a maioria, mas algo como 25% do território brasileiro, 30 milhões mais ou menos de brasileiros, que vivem sob áreas comandadas pelo crime organizado. Esses sim são sequestrados diariamente nas suas atividades corriqueiras, que não podem muitas vezes sair de casa ou que muitas vezes são retirados de suas próprias casas por conta do crime organizado. Não sei qual o tipo de soberania que nós acreditamos que temos hoje, quando uma boa parte do território é regido por leis onde a polícia não pode chegar, e muitas vezes chancelada pelas instituições de Estado, dizendo que elas não podem ir lá. Então, aqui nós temos um problema muito grave de Brasil como um todo. Agora, dizer que os Estados Unidos invadirão militarmente o Brasil, veja, isso para mim é mais uma das políticas claras de implantação de medo. O medo é uma política praticada há anos por grandes populistas. O medo controla as pessoas, o medo te congela, o medo te priva de muitas coisas, tanto no dia a dia como em qualquer ação que você vá tomar. O medo nos bloqueia, literalmente, todos nós já passamos por isso. E quando ele é vendido de forma massificada, ele acaba moldando comportamentos. Então, quando o governo vem a público e diz que os Estados Unidos podem, ou que há algum risco, mesmo que uma pequena probabilidade,
claro que isso ele não fala, de invadir o Brasil, já se cria aqui uma narrativa onde as pessoas acabam repetindo isso de forma impensada. De fato, quais seriam as probabilidades dos Estados Unidos invadirem o Brasil? Os Estados Unidos invadiram agora, ou melhor, tiraram o Maduro de lá da sua casa para levar para a prisão depois de 20 anos entre Hugo Chávez e Maduro, de uma ditadura completamente avassaladora na Venezuela. Depois, a gente viu em outros países determinadas interferências, mas não militar. Veja Cuba, por exemplo. Por que é que os Estados Unidos invadiriam, que tem um custo financeiro e um custo político, de mandar as suas tropas ou mandar qualquer outro tipo de ação para invadir o Brasil? Não tem o menor cabimento, não tem motivo para eles fazerem esse tipo de ação. Você tem vários cartéis ali na fronteira do Texas com a Califórnia, os cartéis mexicanos que são fortíssimos. Os Estados Unidos não fizeram isso. Ou seja, isso é uma pura retórica, uma pura narrativa de controle de medo. Então passou da hora das pessoas começarem a entender que o medo congela. E os governos costumam aplicar essa tese. Te congela para você comprar a tese deles. Zé, deixa eu trazer agora o Gesualdo, só para a gente passar uma régua em relação à situação que envolve as informações que chegam dos Estados Unidos, a retórica que é adotada por alguns integrantes do governo, principalmente pessoas que têm ambições eleitorais. Gesualdo, o Musa, com muita propriedade, menciona o medo, né? Muitas vezes se adota um posicionamento, você promove um ajuste em uma notícia ou molda ela a seu bel prazer, ou pelo menos para ela se encaixar em uma retórica eleitoral ou não. E aí, por vezes, o objetivo é deixar grupos com algum tipo de temor, receio. Mas você não acha que, quando a gente fala disso, ou a possibilidade dos Estados Unidos realizarem uma operação, por exemplo, para desmantelar os grupos criminosos aqui no Brasil, ainda que seja uma tese fantasiosa para muitos, mas você não acha que tem um percentual da população que vê isso com bons olhos, até talvez defenda uma cooperação Brasil e Estados Unidos para que os Estados Unidos ajudem as forças brasileiras no combate ao crime organizado? Eu vejo também esse discurso do governo brasileiro como uma tentativa do resgate do nacionalismo, do patriotismo, bandeiras que foram perdidas ao longo do tempo exatamente pela esquerda. E também não vejo a mínima chance dos Estados Unidos fazerem qualquer intervenção militar em território nacional. Sobretudo porque o Brasil, historicamente, é um aliado norte-americano. E mesmo o governo do Luiz Inácio Lula da Silva teve boas relações com Bush, com Barack Obama, com o antecessor do Trump, inclusive no primeiro governo Trump. As turras agora acontecem exatamente por conta de uma posição do Donald Trump. Mas o Brasil é visto em território americano como um aliado histórico. Logo, não vejo qualquer tipo de intervenção, como aconteceu na Venezuela, como pode acontecer em Cuba e como aconteceu no Irã. Esses países vistos pelo governo americano historicamente como o eixo do mal. Mas, se nos deram limão, por que não fazer uma limonada? Estendamos a mão, então, para os Estados Unidos. Peçamos a cooperação que eles estão dispostos a dar. Cooperação com inteligência, com material, com bloqueio de valores no solo americano daqueles que tentam lavar dinheiro lá, com treinamento, com, sim, envio de tropas especializadas no combate ao narcotráfico aqui, desde que devidamente autorizadas pelo Brasil. Não se trata necessariamente, não deve ser uma queda de braço, mas sim um alinhamento. Nessa classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, se o governo brasileiro tivesse uma certa perspicácia, se alinharia a esse discurso e exigiria, então, do governo americano um auxílio financeiro e tecnológico, o que seria bom para todos os lados.